Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos novamente e vamos aqui para a nossa sétima live. O conteúdo hoje que eu separei para vocês aqui é um conteúdo muito interessante, um conteúdo aí que quase ninguém conhece, porém que é muito interessante do Excel. Por quê? Ele é uma segunda opção da função procv. Então, como que funciona a função procv? Você tem uma base de dados e através dessa base de dados você vai procurar na primeira coluna e ter como resposta a segunda, terceira, quarta coluna referente ao dado identificado. Então ele fez uma procura, identificou que a ocorrência está na quinta linha, ele vai verificar qual coluna que você precisou, que você colocou como resposta, irá retornar aquele conteúdo como resultado. Tá? Então você precisa fazer a pesquisa na primeira coluna para ter o retorno de outras colunas. Qual a função índice corresp no modo composto, que eu vou ensinar para vocês o que é esse modo composto, então vou também aqui mostrar como criar esse modo composto. Eu preciso inicialmente dividir este conteúdo em duas etapas. Primeiramente, eu vou te ensinar aqui como que funciona a função índice. Posteriormente, irei mostrar para você como que funciona a função corresp. Ao terminar, eu vou fazer como fazer a mesclagem dessas duas funções em uma única função, fazendo assim com que você crie uma função composta, que nada mais, nada menos é uma função onde você tem várias funções dentro dela. Em uma única célula, você tem várias funções que te trazem um resultado específico. E eu vou mostrar isso para você nesta aula, neste conteúdo. Eu te garanto que valerá muito a pena. Então, aqui, o que eu possuo aqui? Ó? Inicialmente, eu possuo a função índice. Em inglês, é o index. Então, caso você esteja utilizando a programação VBA, caso você esteja utilizando o Excel na versão de inglês, ou caso você esteja utilizando aqui o Google Suites, você vai utilizar a função index. É a mesma função do índice, tá? Aqui eu só escrevi errado porque tem um acento no índice. Tá? Então, caso você esqueça de digitar o índice sem o acento, a função não vai ser procurada, não vai ser aceita. Ok? Então, o que a função índice faz aqui para nós? O que a função índice nos retorna? Ela vai retornar o conteúdo de uma coluna específica de uma linha que eu colocar. Como assim? Eu vou colocar lá, por exemplo, eu quero o conteúdo da coluna B. Então, seleciona a matriz B da coluna B, ou um intervalo específico de B2 a B500, aí de acordo com a sua necessidade. Eu recomendo que selecione a coluna inteira, tá? Então, sempre que você trabalha com uma base de dados, pega aquelas colunas só para trabalhar com aqueles dados, para que seja feita inclusões após a última linha. Caso você coloque um intervalo delimitado, você não pode fazer essas inclusões que vai atrapalhar sua função, suas fórmulas já criadas, vai gerar mais retrabalho para você fazer essas manutenções. Para isso, trabalhe com bases de dados em colunas específicas. Olha, a coluna A só vai trabalhar com nomes, a coluna B só vai trabalhar com cidades. Então, a coluna B inteira só vai receber conteúdos referente às cidades. A coluna A só vai receber conteúdos referente a nomes e assim por diante. Agora, quando você delimita essa base de dados, você informa para o Excel que sua base só vai até aquele local. Caso você faça inclusões abaixo dela, você tem dois problemas. Primeiro, pode haver possibilidade de você pular uma linha ou outra ou ter perca de dados. E segundo, você tem que ir em todas as funções que você já criou referenciando aquele intervalo e acrescentar linhas. Para evitar isso, para evitar retrabalho, que é o nosso foco principal aqui, que é ganhar tempo, você trabalhe com bases de dados, com colunas específicas. Então, sempre que você for fazer uma referência de uma matriz, você vai selecionar a coluna inteira, não informando um intervalo específico. Beleza? Então, é assim que funciona a função índice. Eu vou retornar um conteúdo. Então, eu quero o conteúdo da coluna B, da matriz B. Então, seleciono a coluna B inteira e falo, olha, eu quero a 15ª ocorrência. Então, ele vai lá na 15ª linha, na linha 15, e vai ver o conteúdo e vai te retornar aquela resposta, tá? Isso é a função índice. Agora, a função corresp, ela já faz um pouco do oposto. Ele já me traz o resultado quando eu informo uma linha específica. Então, o que ele faz aqui? Ele retorna a posição da linha
quando eu coloco um resultado específico. Por exemplo, eu quero identificar aqui o colaborador que está no cargo de gerência. Então, ele vai procurar a palavra gerência, vai falar assim, olha, a palavra gerência está na linha 15. Aí eu vou pegar essa linha 15 e vou utilizar ela no índice, fazendo assim a nossa função composta. Então, a função corresp, ela nos retorna a posição da linha de uma palavra ou de um conteúdo específico. Beleza? Então, tendo aqui a teoria, vamos aqui à prática, para vocês verem como que funciona este conteúdo. Então, aqui na função índice, eu criei aqui uma pequena base de dados. Tá? Então, nessa minha pequena base de dados, eu possuo aqui coluna C e a coluna D, onde a coluna C é referente a cargos e a coluna D é referente a colaboradores. Tá? Então, eu tenho cargos e tenho os nomes dos meus colaboradores. Daqui a pouco eu explico para vocês o que significa essas numerações que eu coloquei aqui. Tá? E aqui eu coloquei aqui, ó, que eu quero identificar o cargo de uma linha específica. Então, quando eu digitar aqui linha 5, por exemplo, caso eu selecione a coluna inteira como referência, como na minha parte da minha matriz, ele vai verificar, olha, essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Vai me retornar aqui o cargo motorista, tá? Caso você selecione esse intervalo aqui, ó, você delimita a sua matriz, o que ele vai fazer? Ele vai entender que a sua matriz inicia da célula C3 até a célula C10. Ou seja, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Caso você informe 5 aqui, que é a mesma numeração, ele não vai trazer aqui motorista. O que ele vai trazer aqui para você? Ele vai trazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai trazer a palavra gerente industrial. Eu vou mostrar isso na prática para vocês verem também, tá? Então, vamos aqui entender como que funciona a nossa função índice. Eu vou colocar aqui igual índice. Beleza? Então, eu trouxe aqui a função índice e ele me traz aqui qual que é a matriz. Tá? Então, qual que é a matriz? Aonde eu quero procurar e o que eu quero procurar? Aqui em minha matriz, nesse caso, eu estou procurando aqui o cargo. O meu cargo, ele se localiza na coluna C. Beleza. Então, vou colocar aqui C2.C e estou selecionando apenas aquele intervalo. Posteriormente, ele me pergunta, olha, qual que é o número da linha que você quer como resposta? Aqui eu informei que é a linha 5, poderia informar qualquer uma outra, mas eu vou mostrar para vocês aqui, alterando aqui para vocês verem como que vai fazer essa alteração aqui dentro do Excel. E fecho parênteses. O índice simplesmente é isso. Eu seleciono a coluna que eu quero de retorno e informo a linha que eu quero retornar. Tá? Então, isso forma a coluna onde eu quero encontrar o conteúdo e, posteriormente, informo a linha. Tá? Verifique essa parte da linha. Vocês vão ver que lá no Corresp, ele nos retorna a linha de uma ocorrência. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu for fazer aqui a nossa mesclagem, as funções compostas, aonde se localiza aqui I3, eu vou trazer a função Corresp, fazendo assim com que eu utilize uma função composta. O Corresp vai identificar a linha e o índice vai me retornar a coluna que eu quero. Vamos aprender isso tudo um pouquinho mais para frente. Daqui a pouquinho a gente já vai estar vendo esses conteúdos. Então vamos ver aqui. E o que ele me retornou aqui? Ó? Ele me retornou que, utilizando a coluna inteira, na minha matriz aqui que foi C2.6, aqui é uma coluna inteira, utilizando uma coluna inteira e colocando aqui a linha 5 como retorno, o que ele me fez? Olha, como é minha matriz inteira, minha coluna inteira, logo ela inicia da linha 1 e vai até a última linha do Excel. Então ela vai até essa linha aqui embaixo aqui, ó. Se vocês verificarem aqui embaixo aqui, vai ter essa linha aqui, ó, 104, 85, 76. Tá, então ela vai até lá embaixo. Então ele vai contar aqui 5 linhas, então vai pegar 1, 2, 3, 4, 5 e vai me retornar aqui motorista como resultado, tá? Porém, quando eu seleciono aqui um intervalo específico, aí as coisas já mudam um pouquinho. Vamos verificar aqui na prática, olha, igual índice, lembrando que tem que ter acento. A minha matriz, eu vou selecionar esse intervalo. Vejam que eu limitei a minha matriz. Eu limitei falando que é de C3 até C10. Beleza. E qual que é a linha que eu quero como retorno? Aí que eu estou informando o seguinte, olha, dessa matriz que eu selecionei, eu quero a quinta ocorrência. Eu venho aqui
selecionar a linha aonde está essa numeração e fecho parênteses. Vejam agora que ele já me trouxe um outro resultado. Mesmo informando a mesma linha, ele me trouxe um resultado diferente, porque o método que eu selecionei a matriz foi diferente. Tá? Então, neste caso aqui, ó, quando eu seleciono a coluna inteira, que é o jeito que eu recomendo, que é o modo que eu recomendo aqui, sempre selecionar a coluna ao contrário de intervalos, para que nós não percamos tempos aqui na manutenção de funções e das nossas fórmulas, e também não trazer dados errados ou não trazer dados que existem na base de dados, sempre seleciona a coluna inteira para evitar percas de tempo. E informa aqui a coluna, a célula, aonde a linha está digitada. Poderia digitar 5 aqui dentro, simplesmente 5 aqui dentro, que também traria a mesma resposta, porém eu recomendo que você coloque, quando você for utilizar apenas a função índice, que você coloque uma célula aonde você vai digitar o número, porque é mais fácil você referenciar uma célula onde você pode fazer essas alterações do que você entrar dentro da célula, abrir a função dela, como nós fizemos aqui, e dentro da função e fazer essa alteração, igual eu fiz aqui manualmente colocando 5. Tá? Então, sempre que você for fazer dessa maneira, referencie uma célula específica. Mesmo que você oculte essa coluna, essa célula depois, coloque como referência uma célula específica para ficar mais fácil o seu manuseio e sua manutenção nas suas funções. Beleza? Quando eu tenho aqui um intervalo, vindo de C3 até C10, o que acontece? Ele vai pegar aqui e informar que a C3 equivale à primeira linha e a C10 equivale à última linha. Ou seja, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. A minha quinta linha é referente a gerente industrial. Caso eu venha aqui e altere aqui, por exemplo, para a linha 2, vejam que aqui ele não me trouxe nenhum resultado. Por quê? Aqui a célula está mesclada. Eu vou tirar a mesclagem dela. E vejam que aqui, na linha 2, não possui nenhum conteúdo, tá? Por isso que não trouxe. Vamos colocar aqui como geral. Como não possui nenhum conteúdo dentro, me trouxe aqui o resultado 0. Tá? Vamos colocar aqui o conteúdo 6, por exemplo, RH aqui. E quando eu coloco o 6 aqui, quando eu estou selecionando um intervalo específico, ele me traz expedição, que é a sexta ocorrência. Agora, neste segundo exemplo aqui, eu quero retornar aqui a ocorrência referente a colaborador, a terceira ocorrência que eu quero, a terceira ocorrência da matriz ou da coluna, aonde a linha seja a terceira. Ok? Como que eu faço isso? Igual índice, abro parênteses. O que eu quero como retorno? Aqui no meu caso, eu quero o colaborador, eu quero o nome da pessoa. O nome da pessoa está na coluna D. Fecho o ponto vírgula aqui. Informo qual que é o número da linha. O número da minha linha é essa aqui. Tá? Então, sempre eu coloco aqui no índice a coluna que eu quero como retorno. Eu seleciono a coluna que eu quero como retorno. Fazendo assim a nossa interpretação aqui de maneira rápida. Tá? Então, como eu selecionei a coluna D, a minha terceira linha é a letra, a palavra colaborador. Tá? Então, nesse meu caso, ele não me atendia. Vamos colocar aqui, por exemplo, 4. Beleza, já me trouxe João aqui. Vamos fazer o mesmo, selecionando um intervalo e não a coluna inteira, para que vocês também consigam ver a diferença. Então, vamos pegar aqui, aperto Enter e possuo aqui também inteira novamente. Vamos selecionar aqui o intervalo e agora sim, possuímos aqui um resultado diferente. Então, você possui duas maneiras de criar, ou selecionando um intervalo, index em inglês, a função índice. Como que funciona? Você vai informar a linha que você quer o retorno. E ele vai verificar através daquela... Agora, nós iremos trabalhar aqui com a função... Então, eu peguei aqui, criei uma base. Uma pequena base, a mesma base, na verdade. Aonde eu quero procurar essa ocorrência aqui. Então, eu quero procurar a palavra motorista neste intervalo específico e retornar qual que é a linha referente a ela. Ou seja, olhando aqui, se eu selecionasse a coluna C, o motorista estaria na linha 5. Caso eu selecionasse o intervalo, o motorista estaria na linha 3, considerando que a minha primeira linha é sempre a primeira linha da matriz selecionada. Tá? Então, mesmo se a matriz esteja lá na célula 200 a 250, eu possuo 50 linhas. Não quer dizer que eu tenho 250 linhas, eu tenho um limite.
Eu iniciei em 200 e finalizei em 200 de todos os cargos e eu quero retornar aqui a linha referente a esses cargos. Aqui eu possuo também a mesma coisa, então eu tenho aqui a linha por cargo e quero retornar a linha dela, tá? Porém, uma eu vou selecionar o intervalo e a outra eu vou selecionar a coluna inteira, tá? Por que eu ensino dessas duas maneiras? Porque das duas maneiras vai dar certo. Porém, volto a retornar aqui a falar. O ideal seria selecionar a coluna ao contrário do intervalo. Mas eu ensino as duas maneiras para vocês escolherem e ir testando aí, fazendo suas práticas e suas manutenções das suas funções, caso você selecione você opte pela função de selecionar o intervalo. Tá? Então, como que funciona aqui a minha função? Corresp. Igual corresp, abro parênteses, e ele me pergunta aqui o seguinte: qual que é o valor que você quer procurar aqui? Eu quero procurar o valor referente ao conteúdo que vai estar dentro dessa célula aqui. Beleza, e onde você quer identificar este conteúdo? Eu quero identificar ele aqui na coluna C. Tá? Então, sempre que for cargo, só vai estar na coluna C. Tá? Aí, aqui nesse caso, eu já tenho uma terceira condição. E qual que é essa minha condição? Eu posso trazer um valor menor que ele, ou maior que ele, ou exato. Tá? Então, para quando for menor, eu vou utilizar 1. Para quando for maior, eu utilizo 0, porque eu sempre quero possuir nenhum conteúdo escrito aqui, nessa linha de cargo. Então, eu posso vir aqui e selecionar qualquer uma das funções. Ele vai me retornar aqui a linha referente a essa função. Tá? Para consertar aquele erro, basta nós trazermos aqui a função antes do corresp se errou. Essa função se erro, ela faz tratativas de erro. Então, caso ela não encontre um resultado, ao contrário de trazer aquela palavra jogo da velha ND, o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar um conteúdo que eu informar. Então, eu quero colocar aqui, não encontrado. E fecho parênteses. Então, o que ele faz aqui neste caso? Quando não possui nada digitado, ele traz a palavra não encontrado. Ou simplesmente eu poderia deixar em branco. Abre aspas, fecha aspas, e não temos aqui nenhum conteúdo. Porém, ao incluir aqui conteúdo, automaticamente ele irá informar, olha, motorista se localiza na linha 5. Vamos fazer o teste aqui, Selecionei a coluna inteira, C, e o motorista está na linha 5. Beleza, agora eu quero saber a função de expedição. Minha expedição aqui está na linha 8. Ele me traz aqui a linha 8, que é referente à função, ao cargo e expedição. Vou mostrar da mesma maneira aqui, utilizando o intervalo. Igual corresp, abro parênteses, informo que eu quero identificar neste, aqui igual corresp, na verdade aqui inicialmente é o valor procurado, para depois selecionar a matriz. Então vamos lá selecionar a matriz aqui. Então minha matriz agora não é de C2.C, a coluna inteira. Ele tem um limite, inicia na célula C3 e finaliza na célula C10. Tá? Então, nesse meu caso, ele me trouxe aquele erro porque eu não fiz a tratativa do se erro aqui. Se erro. E coloco aqui no final, caso não encontre nada nessa função que eu acabei de criar, ele vai me trazer aqui nada como conteúdo, só para fazer essa tratativa quando os dados estiverem em branco. Vamos selecionar aqui expedição. E vejam aqui nesse meu caso, que ele me trouxe 1. Por que ele me trouxe 1? Porque eu não finalizei a minha função aqui, não coloquei ela como exato. Agora sim, ela já está ajustada. Vamos refazer ela daqui, porque ficou um pouco confuso aqui. Eu fui fazendo manutenção da função assim que os erros forem acontecendo. Vou fazer ela novamente aqui, do zero, para que vocês consigam entender esse detalhe aqui. Então vamos lá, igual, corresp, abro parênteses, valor procurado, eu seleciono a célula, ponto, vírgula, matriz procurada, aonde eu quero procurar esse intervalo. Então, neste caso, eu vou selecionar esse intervalo de C3 até C10, ponto, vírgula, e vou informar aqui que eu quero o valor exato, ou seja, 0. Coloco 0, fecho parênteses, e tenho aqui que é expedição. Nesse intervalo que eu selecionei, está na sexta linha. Vamos aqui